Sua Bíblia, por favor, aproveitando que você está de pé. Livro do Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo 32. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 8, ou melhor, versículo 9. Êxodo 32, a partir do verso 9. É o texto que Deus trouxe ao nosso coração para meditarmos juntos nessa noite tão especial. Bom estar aqui novamente. Meu amigo pastor Fernando, sua família, essa igreja tão abençoada. Êxodo 32, 9, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembre-se de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda essa terra que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Capítulo 33, versículo de número 1, é o próximo capítulo, verso 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Eu enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Amém. Louvado seja Deus. Você pode tomar seu assento. Glorificado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, há algum tempo atrás eu ouvi uma história que achei muito interessante. Alguém contava que numa determinada cidade pequena havia uma senhora que começou a fazer bolos para sua família e para pessoas que iam visitá-la e fazer ali alguma refeição, tomar um lanche, um café brigado. Cada pessoa que ia à casa achava sensacional os bolos que aquela mulher fazia. E algumas pessoas começaram a pedir e a fazer encomendas. Faz um para mim. Aquilo foi crescendo, foi ganhando uma dimensão grande, ao ponto daquela mulher começar a receber encomendas para bolos de tudo que é tipo, casamento, festa e etc. E quem contava essa história dizia que havia um fato curioso que envolvia essa mulher. À medida que as suas encomendas foram crescendo, ela passou a passar muitas horas preparando massa, fazendo, decorando, e ela fazia numa mesa de sua casa, e tinha um ritual que essa mulher repetia antes de cada nova massa que ela fazia de bolo. Quem contava a história dizia que na mesa havia uma pequena gaveta, que antes dela começar a trabalhar, ela abria aquela pequena gaveta, tirava um pedaço de papel dali de dentro, de forma silenciosa ela lia, pegava, colocava dentro da gaveta, fechava e guardava consigo aquela chave. Todo mundo ficava curioso de saber o que era aquele papel. Por que ela fazia aquela leitura antes de começar a trabalhar nos seus bolos? E quando alguém perguntava, ela dizia: é o segredo do meu sucesso, dos meus bolos. Por ser um segredo, estava guardado. O tempo passou, a história diz que essa senhora veio a falecer. Após o seu falecimento, os filhos, depois do luto, foram até o lugar onde ela guardava a chave, abriram a gaveta, e todo mundo muito tenso e curioso: o que será que está escrito ali? Porque se a gente lê, a gente consegue dar continuidade aos bolos maravilhosos de mamãe. E quando abriram e pegaram aquele papel, todo mundo ficou muito chocado com o que tinha escrito. Naquele papel tinha escrito as seguintes coisas:
não esquecer: ovo, farinha, fermento e manteiga. Só isso. O segredo daquela mulher que fazia coisas tão extraordinárias residia no fato de, antes de começar algo novo, ela não esquecer do que era essencial. Porque o que faz um bolo ser um bolo bom não é a cobertura. Você já deve ter comido bolos muito bonitos, mas quando você come, você, meu Deus, dinheiro jogado fora. O que faz um bolo ser bolo não é o recheio, ele pode ser até interessante. Se a massa não for bem feita e ela tem uma receita aparentemente simples, a gente não vai chegar no resultado final. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no início de ano e vocês que estão aqui, assim como eu, estão buscando em Deus viver coisas muito grandes nesse ano de 2024. Amém ou não amém? Desejamos coisas novas de Deus. Desejamos coisas extraordinárias da parte de Deus. Desejamos ver coisas grandes de Deus. Porém, essa noite, Deus me trouxe com uma missão. E a missão é fazer você lembrar daquilo que é essencial. Daquilo que é básico e não pode faltar. Porque algumas vezes nós estamos tão ocupados com os detalhes. Estamos tão preocupados em receber o que é novo, que nós nos esquecemos daquilo que é básico, fundamental e estruturante para a nossa vida. O texto que a gente acabou de ler é um texto que eu classificaria como conhecido. Ele narra para nós uma parte da história do povo de Israel que saiu do Egito caminhando em direção à terra prometida. A palavra de Deus vai dizer que esse povo foi conduzido durante boa parte do tempo por um homem do Senhor chamado Moisés. Em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés está com o povo e Deus o chama para um particular, para um tempo no alto do monte. Moisés então reúne seus auxiliares, Arão e Hur, e diz para eles: olha, eu vou subir para falar com Deus. Não sei quanto tempo vai demorar. Eu queria que vocês ficassem conduzindo o povo, cuidando das suas demandas. A Bíblia diz que ele também diz ao povo: se alguém tiver alguma queixa, cheguem aos meus auxiliares Arão e Hur. Moisés sobe para o alto do monte. A Bíblia diz que a presença do Senhor o envolve. E Deus começa a ministrá-lo, trazendo para ele aquela que seria a base das leis que serviriam como estrutura para a nação que Deus quer formar. Os 10 mandamentos. Moisés está envolvido por uma glória, Deus falando com ele. Só que a Bíblia diz que esse movimento de Deus em Moisés, ele toma um tempo que vai fazendo com que o povo fique preocupado. 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias Moisés está no alto do monte. O povo aqui embaixo, estressado, preocupado, se chegam a Arão, seu auxiliar imediato, e dizem: Arão, esse Moisés que subiu, a gente não tem garantia de que ele vai descer. Deve ter morrido lá em cima, deve ter sucumbido lá. Nós precisamos que você nos auxilie. Você precisa agir. Você precisa fazer deuses que nos conduzam no caminho que nós temos pela frente. A Bíblia diz que Arão, ouvindo essa queixa do povo, ele cede à pressão. Então tá bom, é isso que vocês querem, vamos lá. Pede para que todo mundo traga ouro, pingentes, o que tiverem de valioso. A Bíblia diz que ele funde aquele ouro e constrói um bezerro de ouro. E diz para o povo: olha, aqui está essa escultura, essa construção. Amanhã nós faremos uma festa ao Senhor. É curioso que esse homem chamado Arão, sabendo quem Deus é, conhecendo os desígnios de Deus, caminhando tanto tempo como Moisés, ainda assim ele cede a essa pressão. Que pressão é essa? O povo não está querendo construir algo que substitua Deus. O bezerro de ouro não tem o objetivo de substituir Deus. O bezerro de ouro, ele tem o objetivo de substituir Moisés. O que eles querem é que algo ou alguém esteja entre Deus e eles, caminhando à frente e servindo como intermediário. Eles querem alguém que substitua Moisés. Moisés foi ao alto do monte e ainda não desceu. Então há um espaço vago aqui que precisa ser preenchido. Algo precisa ser colocado no lugar. E a grande pergunta é: por quê? Por que esse povo tem esse desejo e essa volúpia tão grande de colocar algo ou alguém no lugar de Moisés? O motivo é muito simples. Esse povo
sabe minimamente quem Deus é. Eles já ouviram e já perceberam pelos sinais que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que, diferente dos deuses egípcios, não pode ser agradado por oferendas que não revelem o seu próprio coração. Que Deus é um Deus que não admite rebeliões, alguns morreram engolidos pela terra. Que Deus é um Deus que exige do seu povo uma postura de santidade. Por isso, eles sabem que se Moisés não estiver ali, cada israelita vai ter que tratar com Deus de forma individual e direta. Moisés funciona como um intermediário entre o povo e Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Quando o povo tem alguma demanda, se chega a Moisés e Moisés leva ao povo. Quando Moisés sai de cena e o povo vê e percebe que não tem Moisés, o pensamento deles é o seguinte: agora nós vamos ter que lidar com Deus cara a cara. Nós não teremos mais alguém entre nós e Deus. E isso vai exigir de nós, se Deus é santo, que nós tenhamos uma postura de santidade. Se Deus é justo, que nós tenhamos uma postura de justiça. Não teremos um para-choque mais chamado Moisés. Por isso nós precisamos urgentemente de alguma coisa que seja colocada no lugar dele. A busca desse povo é a busca de muita gente, principalmente no tempo em que nós vivemos. Gente que sabe que se relacionar com Deus exigirá de nós uma postura que lhe agrade. E por isso é muito confortável, o que muita gente tem buscado é alguma coisa que se coloque entre ele e Deus. E nós colocamos muita coisa no meio desse processo. Há pessoas que colocam pastores no meio desse processo. Há pessoas que colocam igrejas no meio desse processo. Há pessoas que colocam campanhas, estruturas no meio desse processo. Porque eu não quero comparecer diante de Deus face a face, porque eu sei que Ele sabe quem eu sou, eu sei que Ele exige de mim mudança. Então é muito confortável para mim, ao invés de buscá-lo, dizer para alguém: ora por mim. Porque eu sei que se esse alguém orar, Deus vai estar lidando com ele e eu serei tocado pela bênção por tabela. Agora, quando eu tiver que chegar diante dele, se não houver ninguém, só eu e ele vai exigir de mim uma postura diferente. Então ouça, o que esses dias de clama Ademaque é para você? Esses dias de clama Ademaque é um momento de você se encontrar com Deus, ou é um momento de você colocar alguma coisa entre você e Deus para conseguir o que você quer? Porque se essa campanha, se essa semana, se esses dias de oração não forem um momento para você se encontrar com Deus, mas um meio para você colocar algo diante de Deus para conseguir o que você quer, nada do que você deseja você vai ser bem sucedido. Esse é um tempo onde Deus nos chama para nos encontrarmos com Ele. Deus quer desconstruir os ídolos que nós construímos para que a gente possa se relacionar com Ele de maneira direta. Então ouça, essa é a situação que está rolando aqui. O povo está lá embaixo fazendo essa festa e não dá tempo da gente entrar nisso, o que vem depois. Pois bem, é como se fosse um filme e nos versículos a seguir a Bíblia tira a câmera daqui de baixo e coloca lá em cima. Agora a gente vai ver o diálogo entre Moisés e Deus. Deus diz para Moisés: Moisés, o povo que está lá embaixo, o teu povo, ele é obstinado. E o que é obstinação? Obstinação é a paixão do coração que faz com que a gente insista em fazer o que é errado, mesmo sabendo que é errado. Ou não fazer o que é certo, mesmo sabendo que é certo. Obstinação é a paixão pela minha solução. Há um caminho correto, mas eu me recuso, eu estou apaixonado pela minha própria solução. Então Deus diz: esse povo, o teu povo que tu tiraste do Egito é um povo obstinado. Deus responde para Moisés, Deus diz: não, meu povo não, é o teu povo que tu tiraste do Egito. Deus diz para Moisés: é o teu povo. Moisés diz: é o povo do Senhor. E no meio desse diálogo, Deus vai fazer algo aqui muito interessante. Porque até aqui, parece que o assunto central é o povo, seu bezerro, seus líderes fracos. Só que Deus se aproveita dessa crise para poder tratar com Moisés. No meio desse cenário de caos, Deus vai tratar Moisés. E o que Deus vai fazer com Moisés? Deus vai provar Moisés. Eu quero falar hoje sobre provação. Provação é algo
presente na vida dos servos de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Salmo 11, verso 5, a Bíblia diz que o Senhor prova o justo. Salmo 66, verso 10, a Bíblia diz: nos refinaste como a prata e nos provaste como o ouro. Deus nos prova. E qual é o objetivo de Deus com a aprovação? Deus prova os seus filhos, porque a prova é um meio que Deus tem para revelar a nós o nosso próprio coração. E aí preste muita atenção. Deus não utiliza a aprovação como um meio para revelar alguma coisa para Ele. Deus não se surpreende com o resultado da prova. Se tem alguém aqui que é professor, você provavelmente já deve ter passado por esse cenário. Você tem um aluno que você sabe que ele não aprendeu. Você sabe que pelo comportamento dele, ele não absorveu o conteúdo. Mas ele se acha. Aí você aplica a prova. E na prova, o resultado surpreende a ele, mas a você não. Quando você corrige e vê que ele tirou 2, você já sabia. Você sabia que ele não estava prestando atenção, você sabia que ele não estava concentrado, você sabia que pelo fato dele não ter feito os exercícios, ele não absorveu o conhecimento. Mas quando você entrega a prova com 2 para ele, meu Deus, que é isso? Tem alguma coisa errada? O professor está me perseguindo? Não. A prova é o meio pelo qual você está ou está sendo revelado para ele aquilo que quem o avalia já sabe. Deus não se surpreende com o resultado da aprovação. A Bíblia diz que antes que a palavra viesse à boca, Ele já conhece. O Salmo de número 139, você conhece, a Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece por dentro. Deus sabe absolutamente tudo. A aprovação é um meio pelo qual Deus revela o nosso coração para nós. Por quê, irmãos? Todos nós, em algum momento da vida, já nos surpreendemos conosco, de maneira positiva ou de maneira negativa. De maneira positiva, eu não sei você, mas existem algumas situações na minha vida que, pensando sobre elas, algumas vezes eu já cheguei à seguinte conclusão: se algum dia eu passar por isso, eu não vou suportar. Não, isso aqui eu não vou suportar. Na teoria, a gente acredita que não vai ter forças para suportar aquilo, até que a realidade vem, até que aquela situação bate a nossa porta. E quantas vezes nós nos surpreendemos conosco, porque aquilo que em teoria a gente achou que nos destruiria, a gente passou, suportou, Deus deu graça, ficamos de pé e a gente conseguiu vencer. Ao mesmo tempo, existem situações que, olhando para elas, a gente diz: se isso acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Mas quando ela vem, nós nos surpreendemos negativamente. Tem um exemplo claro disso na Bíblia, que é o exemplo do apóstolo Pedro. Jesus, falando com seus discípulos, diz para eles: olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersarão. Jesus diz: eu vou ser preso e todos vocês vão me abandonar. Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, acho que o Senhor está enganado. Ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não só vai me abandonar, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus diz isso para Pedro e a resposta de Pedro é: ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. Se necessário for, eu morreria por ti. O que Pedro está dizendo? O dia que o bicho pegar, eu vou ficar de pé. Ainda que o exército romano venha contra mim, eu vou estar de pé. A Bíblia diz que o tempo passa, Jesus é preso, e você conhece a história. Pedro é interpelado por pessoas. A Bíblia diz que ele nega 3 vezes. Depois que ele nega, o galo canta. E Lucas escreve dizendo assim: Jesus, olhando para Pedro, Pedro chorou amargamente. Não foi Jesus que chorou, foi Pedro. E Pedro não chorou por causa de Jesus. Pedro chorou por si mesmo. Porque Pedro descobriu que ele não era tão forte como ele imaginava que era. Ele não era tão convicto como ele imaginava que era. Mas isso só foi possível por causa da provação. Provação é um meio que Deus usa para revelar o nosso coração. E o que Deus vai provar aqui? Deus vai provar o seu servo Moisés em 2 realidades. A primeira delas, Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 10.
Êxodo 32:10, a palavra do Senhor diz assim. Tem como colocar aí para mim? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. Se você puder, repita comigo, por favor. E eu farei de ti uma grande nação. Deus está provando Moisés. O povo está fazendo aquela maluquice lá embaixo. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, a minha ira vai se acender. Eu vou destruir todo esse povo. E eu gosto muito de você, cara. Tenho um carinho especial por ti. Eu tive uma ideia. Eu vou matar todo mundo e de você eu vou fazer uma grande nação. Presta atenção, irmãos. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: até agora, esse povo é conhecido como descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou eliminar a todos e daqui para frente, quando a história for contada, ela vai ser contada a partir de você. A nação abraâmica passará a ser uma nação mosaica. Você não será apenas o líder, você vai ser o pai de uma grande nação. Irmão, pensa bem. O que Deus está propondo para Moisés é: eu vou elevar o seu nome quando alguém pensar no povo que saiu do Egito. Lembrarão de você, porque você vai ser o pai deles. Isso é muito interessante e curioso e ao mesmo tempo sedutor. Por quê? Porque Moisés já tinha sofrido bastante com esse povo. Imagina Deus dizendo assim: eu vou matar todo mundo que te dá problema e vou deixar você lidar só com as pessoas que você gosta, só sua família. Você vai pastorear só os seus filhos. Moisés olha, Senhor, sim, Deus está provando Moisés. Eu vou elevar o seu nome. A resposta de Moisés para Deus é: Senhor, muito obrigado. Para mim seria muito bom ser pai de uma grande nação. Só tem um problema. Se o Senhor fizer isso, o meu nome vai ser elevado. Mas e o teu, Senhor? Porque se o Senhor matar esse povo, o que as nações vão dizer de ti? Vão dizer que tu és mau, porque chamaste a Israel de filho e os destruiu. Vão dizer que tu és mentiroso, porque tu disseste que levaria para uma terra prometida e matou no meio do deserto. Vão dizer que tu és cruel, porque tu tiraste da segurança e destruíste no meio do deserto. Senhor, se para o meu nome crescer, o preço for o teu ser manchado, Senhor, muito obrigado. Deixa as coisas como estão. Primeira prova de Deus para Moisés é: que nome é mais importante para você? O de Deus ou o seu? Todas as vezes que o nosso nome for mais importante para nós do que o de Deus, nós vamos andar por um caminho complicado. O nome de Deus precisa estar em primeiro lugar. Se para eu crescer, o custo disso for o nome de Deus, que eu prefira permanecer onde estou. Deus repreende Israel por diversas vezes, dizendo: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês que deveriam ser guardiões do meu nome, vocês estão preocupados com o nome de vocês e colocando o meu nome numa situação complicada. Ouça, o nome de Deus não é um bem para ser usado. O nome de Deus é uma riqueza para ser preservada por nós. A Bíblia diz que nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus nos emprestou o seu nome.
E nós, como cristãos, não podemos enxergar o nome de Deus como um cartão de crédito que eu uso para conseguir o que eu quero. Eu devo enxergar o nome de Deus como algo precioso que eu preciso honrar com toda a minha vida. Jesus nos ensinando a orar na oração do Pai Nosso, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a oração começa: Pai Nosso que estás no céu. Jesus começa falando de privilégio. Eu, independente de quem sou, tenho o privilégio de chamar a Deus de Pai. Só que a segunda frase da oração é: santificado seja o vosso nome. Diga comigo, por favor, quem tem o privilégio de chamar Deus de Pai, tem a responsabilidade de santificar o seu nome. Tu és o meu Pai, mas o teu nome precisa ser santificado. Amados, vão ser postos diante de nós, nesse ano de 2024, realidades em que a gente pode ser elevado. A pergunta não é para onde eu vou, a pergunta é o quanto isso custa. Porque se o custo for o nome de Deus, a resposta é não. Deus está provando Moisés, dizendo: Moisés, e aí? Você vai ser o cara. Moisés diz: não, Senhor. Nota 10. Teve um outro homem que tirou nota 10 nessa matéria. Ele era um cara famoso, batizava um monte de gente. A Bíblia diz que as multidões iam até onde ele estava. A palavra de Deus diz que chegou um outro cara, e esse cara começou a fazer coisas extraordinárias. As multidões que seguiam esse homem chamado João Batista começaram a ir atrás desse novo homem chamado Jesus. Os discípulos de João ficaram preocupados com isso. Chegaram até ele e disseram: mestre, a gente precisa trocar uma ideia com o senhor. Eu não sei se o senhor viu a quantidade de seguidores que a gente já perdeu. Eu não sei se o senhor viu a quantidade de gente que foi embora. Eu não sei se o senhor viu o quanto a nossa popularidade está caindo. E o senhor sabe o motivo. Aquele homem que chegou, ele está batizando mais do que nós. Ele está curando, ele está fazendo coisas extraordinárias. A gente precisa fazer alguma coisa. João olha para os seus discípulos e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. O mais importante não é o seu nome. O mais importante é o nome de Deus. E porque o nome de Deus é o mais importante, a gente não precisa dar resposta para toda provocação. E porque o nome de Deus é o mais importante, eu não preciso me justificar a cada crítica. E porque o nome de Deus é o mais importante, eu não devo estar preocupado com o que vão pensar de mim. Porque o nome de Deus é o mais importante. E importa que ele cresça e eu diminua. Moisés é provado na primeira dimensão. E a dimensão é: o que é mais importante para você? O meu nome ou o seu? Segundo lugar, e aqui eu termino. Capítulo de número 33, versículo de número 1. 33 e 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. A primeira prova é: o que é mais importante? O seu nome ou o meu? Moisés tirou 10. Aí Moisés parte para a segunda prova. Deus diz para Moisés: então tá bom, cara, gostei da tua resposta. Vamos fazer o seguinte: eu tenho uma segunda proposta para você. E aí Deus diz para Moisés uma série de coisas que são extremamente positivas. A primeira coisa que Deus diz para Moisés é: eu vou cumprir a minha promessa. Deus diz: você pode subir, que a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó que eu ia dar, eu a darei. Deus diz para Moisés: eu vou cumprir a minha promessa feita a vocês. Quantos gostariam de, no ano de 2024, ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Digam amém. Amém. Eu desejo. Deus diz mais, versículo de número 2: enviarei um anjo adiante de ti. Primeiro Deus diz para Moisés:
as minhas promessas vão se cumprir. Segundo, Deus diz, você vai ter uma companhia espiritual. Irmãos, eu nunca vi um anjo. Creio em gente que já viu, mas deve ser um negócio sensacional. A Bíblia diz que um anjo só, certa vez, matou mais de 100 mil homens. Imagina o que é Deus dizendo para você, vai ter um anjo que vai caminhar com você. Irmão, nem seguro de carro eu faria. Tem um anjo? Pode vir, irmão. Pode vir, dormir com a casa de porta aberta. Irmão, deixar celular na rua, tem um anjo me guardando. Quem tentar meter a mão, perde a mão. Tem um anjo de Deus. Imagina que coisa gloriosa é saber que enquanto eu caminho, tem um ser espiritual enviado por Deus comigo. Uma experiência espiritual profunda. Quantos gostariam de, em 2024, viver experiências espirituais? Digam amém. Amém, eu quero isso, quero ver. Deus diz mais. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus diz para Moisés, primeiro, eu vou cumprir minha promessa. Segundo, você vai ter uma companhia espiritual. Terceiro, eu vou te dar vitória sobre todos os teus inimigos. Cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, flamenguista, tudo que não presta. Você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Vitória sobre os teus inimigos. Irmãos, há muitas batalhas que nós enfrentamos. Para chegar e tomar posse daquilo que Deus nos deu, quantos inimigos se levantam? Quantos gostariam de, em 2024, ver e desfrutar de vitória de Deus sobre todos os inimigos que se levantarem? Digam amém. Eu vou cumprir minha promessa. Você vai ter uma companhia espiritual. Você vai ter vitórias sobre os teus inimigos. Quarto lugar, versículo de número 3. Há uma terra que mana leite e mel. Eu vou cumprir minha promessa. Você vai ter uma companhia, uma experiência espiritual. Você vai ter vitória sobre todos os teus inimigos. E em quarto lugar, você vai ser próspero. Eu vou te colocar numa terra que não é uma terra árida, fedorenta. Eu vou te colocar numa terra próspera. Tudo aquilo que você plantar vai fluir. Ela mana leite e mel. Quantos gostariam de experimentar a prosperidade de Deus nesse ano novo? Digam amém. Quem não disse amém, eu quero para mim essa prosperidade. Eu tomo posse em nome de Jesus. Irmãos, olha que coisa sensacional. Deus diz para Moisés, eu vou cumprir minha promessa. Você vai ter a companhia de um anjo. Os seus inimigos serão vencidos e você vai ser próspero. Onde é que está a prova, pastor? Versículo de número 3. Deus diz assim, porque eu não subirei no meio de ti. Moisés, eu vou te dar o que eu prometi. Você não vai estar sozinho. Seus inimigos serão vencidos e você vai ser próspero. Só tem um pequeno detalhe. Eu não vou. A pergunta é a seguinte: se Deus dissesse para você hoje, nesta quinta-feira, tudo que você veio buscar para esse ano, eu estou dizendo sim. Ouça, se Deus dissesse sim para tudo que nós queremos, amanhã você estaria aqui? Você estaria aqui? Se Deus dissesse, não precisa se preocupar com nada, chegando em casa, tudo o que você deseja está lá. A pergunta é, nós amanhã estaríamos aqui? Ouça, algumas vezes nós estamos vendo Deus como um meio para conseguir o que queremos. Deus não é a essência, Deus é o meio. Deus não é o centro, Deus é a periferia. Deus não é a busca, Deus é o detalhe. Ouça, alguns de nós serão provados por Deus não na falta, serão provados na prosperidade. Porque na prosperidade nós revelamos as nossas prioridades.
Quando eu tenho muito, eu escolho o que é mais importante. Quando eu não tenho nada, eu escolho o que aparece. Alguns de nós serão provados na prosperidade. 2024 eu creio que será um ano de portas abertas por Deus. Mas a pergunta é: se Deus me der tudo o que eu quero, eu ainda estarei com Ele? Deus diz para Moisés: eu vou te dar tudo, só que eu não vou. A resposta de Moisés está no versículo de número 15. Moisés diz para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. No versículo 16, Moisés diz para Deus: porque o que nos faz diferente de todas as nações não é que nós temos terra. Outras nações têm terra. Não é que nós temos prosperidade. Outras nações têm riquezas. O que nos faz diferente de todos os outros é que nós temos um Deus que caminha no meio de nós. É a tua presença que nos faz diferentes. O que é mais importante para você? Porque se Deus dissesse para nós o contrário, nada do que você listou como pedido para 2024 vai acontecer. Mas eu estarei contigo. Isso nos bastaria, irmãos. Davi entendeu isso. Davi diz: o Senhor é meu pastor. E porque eu tenho Ele comigo, de nada eu tenho falta. Nada me faltará. A presença dele é suficiente, a graça dele é o que me basta, a sua misericórdia é o mais importante. Saber que ele está aqui é tudo o que eu preciso. Então hoje eu queria terminar essa reflexão lembrando você do exemplo da velhinha da história. Algumas vezes estamos tão preocupados com a cobertura, o glacê, o ganache. Deus está nos chamando hoje para abrir a gaveta e lembrar do que é essencial. O essencial é que o nome dele cresça. O essencial é a presença dele na nossa vida. O resto é detalhe. O resto é detalhe. O resto é detalhe. Eu não quero chegar lá se ele não for comigo. Do que adianta tomar posse naquele concurso? Do que adianta chegar na cadeira mais alta? Do que adianta ser eleito nesse ano de eleição? Do que adianta ser promovido? Olhar e ver terra, vitória, promessa cumprida, mas saber que ele ficou no meio do caminho. Melhor é entender o que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, deixa a gente no deserto. A gente vai ficar aqui. Como assim, Moisés? Ficar aqui? Ficar aqui. Moisés, mas e a terra? Que terra? Ele é a nossa terra. Ele é a nossa pátria. Ele é o nosso pão. Ele é o nosso provedor. E enquanto nós estivermos com Ele, o deserto será o melhor lugar, porque o que faz diferença é a sua presença. Vamos ficar de pé para a gente orar. Você pode fechar seus olhos. É a tua presença. Eu quero fazer um convite para você. E esse convite, eu não vou convidar ninguém para vir à frente, porque eu creio que ele envolve todos nós. Eu queria convidar você hoje
para olhar para essa gavetinha da mesa É a tua e se fazer a seguinte pergunta: presença. eu estou esquecendo o essencial? É a tua presença. Sucesso só é sucesso se o nome dele for exaltado. Que me faz Prosperidade esperar, só é prosperidade se me ele estiver faz conosco. confiar, Então eu queria convidar você que me faz para nós orarmos juntos. confiar em ti. Nessa oração, talvez seja necessário você pedir perdão a Deus, É a tua porque você está muito preocupado com o seu nome. presença. Isso tem feito você se desgastar, perder noite. O que vão pensar de mim? O que estão dizendo de mim? Meu Deus! Seu nome não é mais importante. O nome dele é o mais importante. Talvez seja a hora de você pedir perdão a Deus, porque você sabe que o que te faz estar aqui hoje não é por causa da presença, é por causa dos presentes. Se você não tivesse a dor que tem agora, talvez você não estaria aqui. É hora de dizer: Deus, me perdoa. Eu não quero sair do deserto. Eu quero, Senhor, estar contigo onde quer que o Senhor me levar. Vamos orar? Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você quiser ficar de pé, fique. A posição é o que menos importa. Mas que a gente hoje clame dizendo: Deus, o mais importante é a tua presença. Pai querido, em nome de Jesus. Não almejo Daria nada vanatsuiba da que o calabachara mundo bacantaraba da dá, calaba. Dereba sobe canturai pois meu ocobe da coração bacalabachore canturai. deseja Derevanak sobe separar canturai a calabadaba calabachore só a tua canturai. presença. Pai querido, em nome de Jesus. A tua palavra diz que tu provas os corações, Deus. Só com tua presença. Deus, sonda-nos, ó Deus, hoje. E nos faz, Deus, rever o nosso caminho. Pai querido, Prata e todo ouro caminho não se pode de elevação que tem custado o teu nome, que tem manchado o teu nome, que tem, Deus, prejudicado o teu nome. Deus, em nome de Jesus, nos faz rever isso com hoje. a tua presença. Mais importante não é o nosso nome, mais importante é o teu. Eu não preciso dar uma resposta aos homens sobre o meu nome. Eu preciso dar uma resposta a ti sobre o teu nome, Deus. Pai querido, nós oramos, Deus, te É pedindo, a tua presença. nos faz valorizar a tua presença. O Senhor é o mais importante. É a O Senhor é o tua essencial. presença. O Senhor é o fundamental. Sem o Senhor nada podemos fazer. Que me Sem o faz Senhor nada vale a pena. É a tua presença. Nós não queremos a vitória sem o Senhor. Nós não queremos a glória sem o Senhor. Nós não queremos não queremos nada sem o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos É faça a sair daqui. tua presença. Nós queremos, Deus, um 2024 diferente. Mas a tua presença igual conosco. Em nome de Jesus. Que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença.